E aí galerinha do meu canal, tudo bem? Como que vocês estão? Meu nome é Moriyama e bem-vindos aqui ao New Nerd Moriyama. Esquecendo, mil inscritos, até que enfim, meu Deus do céu, nossa senhora. Então vamos lá falar sobre o Japão, Olimpíadas que estão acontecendo agora, né? E não tem como não falar do Japão, do que eu vou falar, o assunto que eu vou falar é sobre Tori. Quem conhece japonês vai falar, você tá falando de ave? Não, Tori também é ave, mas Tori também é aquela construção em forma, né, essa aqui, vocês estão vendo aqui. Então, essa daí tem na Liberdade, né, no bairro da Liberdade de São Paulo. Quem passa por lá, o que acontece? Eu li várias coisas sobre isso, inclusive a Stonehenge, quem conhece, né? Ele tem até na igreja messiânica. O altar fica no meio dessa construção que lembra a Stonehenge. Há estudos que dizem, olha só a loucura, hein? Vamos entrar na loucura! De que esse tipo de construção em letra de Pi, né? Pi, que parece com Tori e Mo, é uma forma de acumular energia. Alguns historiadores mais malucos, né, tipo History Channel, diz que Stonehenge é um gerador. Não sei, né, não sei. Eu fiz a prova uma vez lá em Garça, no interior de São Paulo, tem um Tori. E aí, o que acontece? Você não pode passar pelo meio, você tem que passar no canto, porque o meio é a passagem dos deuses. E aí, o que acontece? Eu passei lá embaixo, aí quando você passa embaixo, você fecha os olhos e passa. A sensação, você sente uma energia forte. E realmente, quem tiver curiosidade, né, onde tiver um Tori, a Liberdade tem o Tori lá perto da ponte. Só que o grande problema nessa história toda, sabe o que é? É que é difícil você passar embaixo dela. Você vai passar na lateral, do lado de fora, porque ela fica na rua, né? E aquilo é movimentado, só se não tiver passando carro, né? Mas eu já fiz isso, eu vi que não tava passando carro e eu fui pelo cantinho, não no meio, além de ser passagem dos deuses, né? Vai ser passagem pro seu espírito, que você vai ser atropelado, vai morrer lá, né? Então não passa pelo meio, você vai estar no meio da rua, animal. Então você vai fazer o seguinte: você vai ver que não tá passando carro, vai passar pela lateralzinha de dentro, né? Nisso você respira fundo e passa, depois volta pra calçada. Vocês vão sentir alguma coisa. Tenta ver se vocês conseguem sentir, porque é uma sensação forte, né? Antigas construções que tinha antigamente, né, tinham esse formato. Inclusive o Pi, se você for ver, eu vi uma matéria que fala sobre que o Pi é a forma que você calcula o diâmetro, né? E tem o valor do Pi, que o número é absurdo. E aí falou que o universo, o mundo é formado por números binários. E o Pi é a fórmula para você calcular o raio de um círculo do planeta Terra. Você vê a loucura onde o negócio vai, né? Eu acho muito doido o negócio, eu gosto de coisas doidas, só que eu juro que eu não entendi até agora o que tudo isso quer dizer, né? Eu sei que é energia. Aí você vai me perguntar, Moriyama, se é passagem dos deuses, por que só passa carro lá embaixo, né? Eu não sei, aqui no Brasil eu não sei por que foi feito lá, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum, né? E é assim,
Então se você fizer, só que assim, tem que estar, você vê que não tem carro passando, aí você passa pelo cantinho, tá bom? E você vai sentir essa energia, que é um centro energético. Por isso que eu digo que a liberdade, que você vai na liberdade, você se sente bem. Por que que eu tô falando isso? Porque a liberdade, gente, foi um lugar de enforcamento. Era a Praça dos Enforcados. O nome Liberdade se aconteceu por causa de um protesto contra o enforcamento do Chaguinhas, que a corda arrebentou 3 vezes e depois mataram ele de pancada, onde é a Rua dos Aflitos, né? Existe essa história toda, né? E lá era a Praça dos Enforcados, aí virou Praça da Liberdade por causa desse protesto, né? E aí, onde a Sogo e o Ikizaki ainda é, que eu falo que ainda é porque né? Assim, não tem registro de todas as ossadas que foram retiradas, mas pelo jeito ainda existe, porque teve uma construção que aconteceu lá perto e encontraram a ossada, né? E aí o que acontece? Não foram registradas, como não eram pessoas católicas, né? Então eram tidos como, sabe, pessoas assim indigentes, colocar lá. Era para ser um lugar pesado, de clima pesado, de clima. Então dizem, né, algumas coisas que eu li, que o Tori foi colocado de propósito lá para quebrar isso aí, essa energia pesada que tinha lá, né? Então por isso que quando a gente vai para liberdade, a gente se sente bem, não sei. Todo mundo vai falar assim, mas Moriama, a gente se sente bem porque vai na liberdade, porque é um lugar que muita gente passeia, tem muita felicidade, muita coisa bacana, né? Mas assim, tipo, tem muitos lugares que eu vou, que tem lugar para passear, tudo, mas, gente, lá é tão bom, é uma energia, quem mexe com energia vai concordar comigo, porque é um lugar, assim, que você se energiza, você é um lugar bacana, você acaba não se estressando, é muito legal, né? Quem conhece sobre energia vai concordar comigo, que é um lugar assim diferente. Dizem que é por causa do Tori, né? Não sei, mas é isso, uma curiosidade que começa aqui no Brasil, da liberdade para o Japão. Por isso que lá no Japão tá cheio de Tori, né? E é tão engraçado porque se você for ver, né, os Tony Rangers são vários Toris. E tem várias construções que lembram o Tori, né? E isso apareceu antes dos estrangeiros chegarem no Japão. Ou seja, isso tá lá há milênios do Tori. Falando errado. Tori! Então, é isso aí. Legal, né? Mariana também cultura. Então vamos lá pro resto. Então vamos para outra curiosidade. Já me perguntaram se tem Halloween no Japão e como que é. Geralmente o que acontece? O Halloween japonês acontece lá em Tóquio, em Shibuya, onde existe aquele maior cruzamento do mundo, né? Onde vários filmes já foram rodados lá e acontece uma festinha. E eu vou falar pra vocês, o que eu descobri é que a polícia tem trabalho, porque a coisa é tensa. Dá uma olhada. Vocês acham que o japonês é comportado? Olha no que acontece no Halloween em Shibuya.
gente, outra curiosidade é em Ueno, lá em Mie, né? É uma província lá do Japão. Tem uma estrada que tem aquelas barreirinhas, sabe? Quando a gente passa de carro, né? Se escuta um barulho. Aí o que aconteceu? O que eles fizeram, né? Eles fizeram uma organização daquelas cercas para que quando o carro passasse, tocasse música. E ele toca uma música chamada Hinamatsuri. Acompanhe agora essa doideira. E agora a última curiosidade que eu quero passar para vocês, que muita coisa aqui no Brasil foi estereotipada, né? Assim, do bom sentido, né? Não mau sentido não. Que, por exemplo, como o pessoal fala que o japonês só come peixe cru. Tem gente que, assim embaixo, dá a mão, coloca a mão no fogo. Eu sei, eu acredito, eu sei que japonês só come comida crua. Tem gente que fala isso, né? É um amigo meu japonês que veio pro Brasil e falou: gente, acabei de descobrir no Brasil que a gente só come comida crua. O que acontece? Vamos lá. Para as teorias místicas. É o seguinte. O peixe que a gente conhece, o sashimi, né, que a maioria deles é feito de, né, salmão. E o salmão, ele é de água doce e ele é proveniente das regiões europeias, nórdicas. Aí se pergunta, como é que o japonês come tanto peixe cru? Não come tanto peixe cru. Agora eu vou fazer uma pergunta. Tirando o sashimi e o sushi, né, que no Japão são consumidos em dia de festas, não direto, né? Tirando esses pratos, quais pratos que você conhece que é feito com peixe? Agora eu vou mostrar para vocês. Kare, lamen, sukiyaki, yakisoba. Os pratos muito conhecidos pelos brasileiros, né? Que são feitos com carne, tanto de boi como de porco, ou alguns até frango, né? Que é o caso do kare, também é feito com carne de boi ou frango. Agora, pratos com peixe. Vamos lá. Vamos lá. Então, o japonês come peixe, sim, né? Mas é o peixe cozido, peixe frito, peixe assado. Porque eles moram numa ilha, né? Então tem que comer peixe, né? Mas o que acontece? Eles comem bastante carne, muita carne. Não tanto que não como o brasileiro, porque o pedaço de carne deles, né, eles cortam fininho e faz um tipo de um churrasquinho. Eu tenho maior vontade de comer isso aí. Acho que eu vou comer quando for pro Japão. Porque é bem fininho, aí depois eles passam no molhinho e comem, né? Os coreanos, eles embrulham no alface a carne e comem do mesmo jeito que o japonês, né? E aí por isso que quando eles vêm pro Brasil, vai no churrascaria, o cara traz aquele tarambão assim, o cara vai lá, que é isso? É carne. É carne que os brasileiros comem, né? Porque o brasileiro consome muito mais carne que o japonês. Mas não é muito mais do que os brasileiros pensam, né? Eles consomem bastante carne lá. E o peixe, por exemplo, como o japonês trabalha muito, é uma coisa que eu quero abordar depois, porque assim, é comum no Japão
encontrar pessoas mortas ao amanhecer nas ruas ou nos apartamentos, de tanto trabalhar. É sério isso. Depois eu vou falar mais sobre isso. Isso é hiper comum. Ou desmaiados, as pessoas estão assim, elas começam a desmaiar de tanto trabalhar, porque eles trabalham demais. Meu irmão, já falecido infelizmente, quando ele foi pro Japão, ele era obrigado a ter uma garrafinha embaixo da mesa de trabalho, que ele trabalhava fazendo, acho que era parafuso, não lembro o que ele fazia. E aí, por quê? Não era para beber água, era para fazer xixi. Então ele tinha várias garrafinhas porque ele não podia ir a hora que ele queria. Ele tinha aquele horário, se ficasse com vontade de fazer xixi, tinha que fazer na garrafinha. Então o japonês trabalha demais. O que acontece? A maioria deles não come em casa, come fora. É chamado comidas de rua, ou seja, sukiya! Né? É um dos exemplos que tem no Brasil, que tem lá. Mas assim, eles comem, tem umas barraquinhas na rua que fazem comida quente. O japonês come comida quente, mesmo no verão, né? O verão deles chega até 40 graus ou mais, né? Porque ou é frio demais ou é calor demais. Aí, o que acontece? Não tem estrutura para refrigerar peixe cru. O que acontece? Eles comem comida quente, né? Carê para eles é o arroz e feijão. É quase todo dia que eles comem carê, que é tipo um curry, né? Tipo não, é um curry. E aí, o que acontece, né? Não dá para comer peixe todo dia, porque aqui no Brasil que se fala isso, né? Que pastel japonês não é. Não é. Quem trouxe o pastel foram os chineses, mas era o mais próximo do que a gente pode lembrar. É o rolinho primavera, né? Que nem frito ele é assado, né? Se criou muita fábula em cima das coisas que os japoneses fazem, comem no Brasil, que não é real no Japão, né? Que eu falo, o nipo brasileiro, né? O nipo brasileiro tem a comida nipo brasileira que é diferente da comida japonesa. Por quê? Porque a cultura dos nipo brasileiros são dos meus avós que vieram do Japão à base de 1930. Então, é a cultura de 1930 do Japão que veio para o Brasil, não é a cultura agora, né? Então tem muita coisa que os nipo brasileiros fazem que é diferente. Até a linguagem muda um pouco, viu? Muda mesmo. E aí, né, tem essas diferenças. Isso criou nem estereótipo, eu vou dizer mitos, fábulas sobre os japoneses que não existem, né? Que, por exemplo, pastel, né? Que é japonês, não é, né? Outra coisa também que falo, tem um doce japonês, vou ver se eu achar, coloco aqui do lado, que não é japonês, é brasileiro, né? Então, o próprio temaki. O temaki japonês, ele é pequenininho. O temaki brasileiro, ele é grandão. O temaki é brasileiro. E eu adoro pra caramba, porque os japoneses comem tudo numa bocada só, né? Tipo essas coisas, tipo sushi. Você não pode... A coisa mais terrível que eu já vi, gente comendo assim, sabe? Não come sushi. Ai, eu vou pegar sushi. Vou morder. Aí vai pegar desmorando tudo, porque é pra enfiar tudo na boca. Ai, mas mulher, é feio comer assim. São culturas diferentes, né? O que é feio aqui, não é lá. Por exemplo, o japonês come fazendo barulho, né? No Brasil é feio pra caramba, né? E, gente, parem de falar que japonês arrota depois de comer isso aí, ou peida. Isso não é do Japão. Isso é invenção de brasileiro, né? Os japoneses têm essa etiqueta de não fazer essas coisas, não ficar rotando e peidando. Não sei de onde que veio isso. O pessoal começa a inventar as coisas e cria esses mitos, essas fábulas, né? Porque o máximo que é fazer barulho, né?
para comer. Isso é o que os japoneses fazem. Eu acabo fazendo sem querer, né? Faço barulho na hora de comer, né? Então... fazer o quê? Eu tenho algumas coisas que são muito japonesas. Um dia eu vou fazer um vídeo, né? Falando sobre essas coisas que... eu não sei se está no DNA, são coisas tipo bolo de morango. Os japoneses são apaixonados por bolo com creme morango, a qual eu amo de paixão. Os japoneses não conseguem olhar olho a olho as pessoas. Eu achava que eu tinha problema por causa da timidez, de alguma coisa. Eu fui em psicólogo, comecei a treinar, olhar nos olhos, mas eu tenho uma certa dificuldade, e os japoneses têm essa dificuldade. E tem várias coisas que eu trouxe, sei lá. Eu trouxe, né? Falando errado. Então falou, gente, é isso aí. E depois eu vou trazer mais curiosidades. Isso aí, ó. Abração, né? Ah, no Japão é isso aqui, tá? Ou isso aqui não pode. Tem nos desenhos animados, né? Porque já ocidentalizou tudo. Mas isso aqui não pode, né? E depois eu vou explicar o porquê. Então é isso aqui e isso aqui, né? No Japão. E isso aqui é coreano, tá? Não é japonês não, tá? Tá bom? Que é o coraçãozinho que eu te amo. Isso aqui. É coreano, mas é bonitinho pra caramba, né? Então é isso aí. Falou. Estou indo. Só indo. Não esqueça de se inscrever, não esqueça de dar aquele like e divulgar o vídeo, tá bom? Falou, tchau e